O desenho 1 representa um fio condutor retilíneo homogêneo, horizontal, de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica I. O centro de massa do fio está conectado a molas ideais, né? Cadê? E verticais, M1 e M2. A mola M1 está conectada ao teto e M2 ao solo, conforme indicado no desenho 1. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. As molas M1 e M2 estão, respectivamente, com um aumento e uma diminuição de módulo igual a x0. Então, uma está esticada x0, a outra está comprimida x0. Bem, em seguida, todo o fio condutor fica imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, conforme o desenho 2. O sistema atinge um novo equilíbrio, com o fio na horizontal e M1 e M2 sofrendo, respectivamente, uma diminuição e um aumento de módulo igual a x1 em relação ao seu comprimento natural. Podemos afirmar que x0, né, que era o que a gente tinha na primeira circunstância, podemos afirmar que x0 é igual a quanto em relação a x1? Dados M1 e M2 têm constante elástica, respectivamente, K1 e K2. Esse símbolo representa o vetor campo magnético B perpendicular ao plano da nossa tela, né, do nosso papel, e saindo dele. E o fio condutor está no plano do papel. E agora, como resolver esse problema? Vem comigo. Vamos analisar o primeiro caso. F1 mais F2 equilibram o peso, né? A mola comprimida empurra e a mola esticada puxa. Então, a soma dessas duas forças vão equilibrar o peso. Então, K1 vezes o x, que ele chamou de x0, mais K2 vezes o x, que é o mesmo x0, isso daí vai ser igual à força-peso. Se a gente quiser, pode também colocar aqui em evidência o x0. Então, ficaríamos com K1 mais K2 vezes x0 vai dar o valor do peso. Guardemos isso daí. Agora, vamos olhar o que acontece na nova situação. Nós vamos ter agora, ainda vamos ter força F1, F2 e o peso, mas vai haver uma nova força. Douglas, que nova força? Uma nova força para cima. Mas como é que a gente vai encontrar essa nova força para cima? Usando a regra da mão direita espalmada. Nós vamos colocar aqui, olha, o dedão no sentido da corrente, para cá. Aí a gente vai colocar o, os dedinhos no sentido do campo, que está furando aí o seu olho. Verifique, ó, corrente, campo. Se eu for dar um tapa com essa mão, para onde seria? Para cima. Pronto. É a regra da mão direita espalmada. Campo, corrente ou velocidade da carga positiva e o tapa é a força. De novo, ó. Corrente, campo, furando aí os seus olhos, força para cima. Há quem use a regra de Fleming, né? Mas tanto faz. Então, aqui a gente já sabe que vai ter uma força magnética, chamar aqui de FB, ajudando. Veja que nessa nova situação, diz aqui que M1 e M2 vão sofrer, respectivamente, uma diminuição, então um vai diminuir. O fato de esta força aqui dar uma empurrada para cima vai fazer com que o 1 fique comprimido. Então, o 1 agora vai empurrar, fazendo uma força F1'. E o 2 vai ficar aumentado. Então, o 2 é que vai puxar, fazendo uma força aqui para baixo, F2'. E, além disso, temos também a força-peso,
que não mudou. Então agora, por conta desta força para cima magnética que está acontecendo, nós vamos ter, 2 forças elásticas para baixo. Então a equação do equilíbrio fica assim: F1' mais F2' mais P, isso daí está equilibrando quem? Esses 3 aqui estão sendo equilibrados pela força magnética Fb. O valor de F1' é K1 vezes o novo x, que ele chamou não mais de x0, mas de x1. Então a deformação é x1. E aqui vai ser o mesmo K2 com a deformação x1. E mais o peso vai ser igual à tal da força magnética, que é calculada como Bill, vezes o seno do ângulo formado entre a corrente e o campo. Como a corrente está na horizontal e o campo está para frente, o ângulo, se você for ver entre eles, é um ângulo de 90 graus. Ó. E o seno de 90 graus vale 1. Ou, professor, eu não sabia. Dá uma estudada. Mas aqui a gente ainda consegue colocar o x1 em evidência. Ficamos com K1 mais K2 vezes o x1 mais P é igual a Bill. Bom, mas o que ele perguntou de nós? O valor do x0. Para eu encontrar o x0, basta igualar o peso que eu tenho nesta expressão com o peso que eu tenho naquela. Naquela equação, o peso vai ser igual a Bill menos K1 mais K2 vezes x1. Está aqui, ó. Passou para lá negativo. Igualando. Então, aqui, igualando os valores de P. Pronto. Vamos pegar este aqui e vamos igualar àquele ali. Isto resolve o problema, sem grandes dores de cabeça. Vamos colocar aqui o nosso x0 igual a, portanto, aquilo tudo, a gente repete, mas agora esse x mais K1 vai dividir aqui e ali. Pronto. A propriedade distributiva, né? Olha. Deste jeito. Pronto. Então, ele passou dividindo o Bill e dividindo aquele outro, mas ali já cancela. Então, nós vamos ver que o nosso x0 vai ser... Bom, dentre as opções, tudo começa com x1, né? A gente pode colocar o menos x1 do lado de cá, mais o Bill ou o ILB, né? Sobre o K1 mais K2. Isso dá alguma alternativa para a gente marcar? Vamos lá. Menos x1, ILB, K1 mais K2. Então, não é aqui, ILB, K1 mais K2. Alternativa correta, portanto, C de casa, é só marcar.